a inscrição, tá bom? Vai ser bem legal e eu creio que nós vamos voltar de lá muito abençoados para a glória de Deus. Mas eu quero ler com os irmãos aí o texto, João capítulo 7, versículo 37 e 38. Amém, queridos? Todos estão comigo? Diz assim a palavra: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vamos repetir aí o versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vamos orar? Meu Pai, colocamos diante de Ti as nossas vidas e pedimos que a Tua palavra traga edificação, como só o Senhor pode trazer. Oramos pedindo que o Senhor nos dê a graça de alcançar mais de Ti, e é claro, meu Deus, queremos dar frutos e frutos para a glória do Teu nome. Pedimos, Pai, a Tua mão poderosa sobre a vida dos Teus filhos que estarão ouvindo e sobre a minha vida que estarei falando. Que seja o Teu Espírito Santo ministrando aqui sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, de acordo com a pregação domingo à noite, onde nós gastamos um tempo, investimos um tempo falando sobre a festa dos tabernáculos, nós explicamos o ambiente que Jesus se pôs de pé. Jesus, quando chegou no último dia, o grande dia da festa, ele proferiu estas palavras. Hoje à noite eu quero me propor a entender com você o que significa beber de Jesus, ir até Jesus, beber dessa água e de forma que do seu interior possa fluir um rio de água viva. Se eu perguntar aqui quantos estão aqui porque creem em Jesus, porque entregaram sua vida a Jesus, eu creio que, se não todos, mas a grande maioria esmagadora. Isso significa que do seu interior é para estar fluindo um rio de água viva. E eu gostaria, é claro, de observar com você se está fluindo um rio de água viva aí na sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus vai nos trazer as características disso. E aí é claro que a minha oração a Deus é que você seja abençoado com a percepção, se não tem água fluindo de você, se você precisa rever a sua fé, e se você então está fluindo para a glória de Deus, que o Senhor faça fluir ainda mais. Primeiro nós precisamos recapitular um pouco, não completamente, mas o suficiente para entendermos aqui, que Jesus estava no meio da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, ela acontece no templo que ficava em Jerusalém. Eu quero relembrar aí a você que Jerusalém significa a casa de Deus, a cidade de Deus, instituída pelo próprio Deus. Na Escritura Sagrada encontramos a respeito disso. Nós sabemos que é em Jerusalém que está o templo, e o templo significa o lugar de adoração, o lugar do perdão dos pecados, o lugar onde o povo vai buscar a palavra de Deus, onde eles vão orar ao Senhor, e isso com sacrifícios apresentados a Ele. E a festa dos tabernáculos, ela celebra a lembrança do que Deus fez na vida do povo de Israel, quando eles foram libertos do Egito, e eles caminharam no deserto, de forma que eles habitavam em tendas. E a festa dos tabernáculos, ela remonta a esse ambiente, onde todas as pessoas que vinham para Jerusalém para a festa dos tabernáculos, festa essa que durava 7 dias. Essa festa, eles participavam e eles ficavam alojados em tendas que eles mesmos levantavam, eles mesmos construíam. Essas tendas eram muitas delas cobertas, recobertas, aliás, com folhas, com palmeiras. E eles não tinham nenhuma sofisticação nessas tendas, justamente para relembrar
e assim também ser um momento de ensino para os filhos, de forma que, é claro, o ambiente era maravilhoso, pois todos voltavam para casa, tendo relembrado que os antepassados tinham passado, e eles iam ali para clamar a Deus que o Senhor os sustentasse, trazendo chuva sobre eles, que não faltasse água nos rios, e assim o Senhor Deus abençoasse não só Israel, mas todo o mundo. Nós listamos que nos 7 dias, todos os dias havia como que uma procissão, né? Procissão, ajuntamento de pessoas que caminham por um objetivo de fé. O termo é exatamente esse que se encontra na teologia. Eles iam até o tanque de Siloé e eles iam com tochas, eles iam com luzes, ainda que de dia, mas isso para simbolizar a presença de Deus que ia com eles em forma de coluna de fogo, e eles colocavam assim. Aliás, não citei isso aqui no domingo, né? Era muita informação, e aí eu quero trazer mais algumas. Mas no templo era celebrado ali por meio de uma forte iluminação dos candelabros. Havia um candelabro maior e ele ficava bem iluminado, e isso durante a noite também, para evidenciar a luz do Senhor que andava com o povo de Israel também naquele período. E você já conhece o texto no Antigo Testamento. Durante o dia o Senhor se manifestava por uma coluna, uma nuvem que eles seguiam, e durante a noite essa nuvem não poderia ser vista, então era uma coluna de fogo, e assim eles buscavam simbolizar dessa forma. Todos os dias essa procissão se dava buscando água do tanque de Siloé, e indo até o templo, e ali faziam um ritual derramando a água desse cântaro no pé do altar do templo. Todos nós sabemos, acredito que se não a maioria, que o altar é aquela caixa quadrada com escadas dos dois lados, aonde o sumo sacerdote apresentava, e os sacerdotes de uma forma geral, apresentava sacrifício ao Senhor quando a oferta era oferta queimada. O animal imolado era totalmente queimado, então era ali apresentado ao Senhor. Era no pé desse altar que a água era derramada, todos os dias, durante os 7 dias. Mas no 7º dia, essa procissão era feita 7 vezes no dia. 7 vezes. E eles cantavam o que está escrito lá no Salmo 118. Em especial, a ênfase do Salmo 118 é o versículo 25, quando diz: salva-nos, Senhor, que seja a tua salvação sobre nós. Em outras palavras, né, mais ou menos essa passagem. Eu não quero voltar a ler, mas basicamente era isso. Aliás, o Salmo fala a respeito, é aquele famoso Salmo que diz que esse é o dia que o Senhor fez. Essa fala significa um apontamento, aponta para o dia em que o homem se apresenta a Deus, o dia em que o homem celebra ao Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez, como que uma alusão ao fato de que na presença de Deus é que há algo superior, e o Senhor é que fez tudo isso. Então, nós usamos para muitos momentos, né, quando é aniversário, esse é o dia que o Senhor fez. Quando é dito dessa forma, nós estamos falando sobre você nasceu nesse dia e o Senhor que fez isso. Mas na interpretação do texto, como ele deve ser, está falando sobre essa celebração da presença de Deus, do homem e Deus, e eles celebrando isso. Esse é o dia que o Senhor fez. Muito bem, é muito mais profundo que isso, mas não é o nosso assunto. Eu quero só dar uma rápida pincelada aí, senão nós teríamos que ler versículo a versículo. Mas eu quero aqui, hoje à noite, relembrar com você que Jesus, ele diz essas palavras que nós lemos no último dia. Releia aí o verso 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou.
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, é nesse dia em que eles estão repetindo por 7 vezes o ritual, pedindo água dos céus, que o Senhor envie água. É claro, esse entendimento de água não é só água dos céus, mas água nos rios. Se você estudar o mapa ali ao redor, no meio das terras que Jesus andou, existia o grande mar da Galileia. É um grande açude com entrada e saída de água, sim, com certeza. Mas é chamado de mar, dada a sua imensidão. E ele é a grande bênção do Senhor sobre toda aquela região. De um lado a Galileia, de outro lado Cafarnaum, e assim vai essa distribuição dos lugares, porque aonde há água há cidades. Aonde há a água se forma cidades, e assim você já conhece. E quando nós lemos isso, Jesus estava dizendo o quê? Jesus estava apontando para um ritual. Ele estava no templo, o templo é a casa de Deus, ele é o Filho unigênito do Pai que está aqui, é ele que faz alusão a tudo isso. Quero relembrar também, aliás, recapitulando, né? Estou indo bem rápido e estou me esquecendo de alguns detalhes. Porque eles celebravam a ênfase desse ritual na festa dos tabernáculos era a água. Literalmente era o fato do milagre que Deus tinha feito lá em Meribá, em Massá e Meribá. Está escrito aonde? Lá em Êxodo capítulo 17. Abra aí a sua Bíblia, Êxodo capítulo 17. Rapidinho. Êxodo capítulo 17. Vamos observar aí o texto. A água da rocha. Esse texto faz alusão ao momento em que o Senhor Deus ouve o clamor de Moisés, pois o povo reclamava de não ter água para beber, e eles, aí no verso 1, né, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, indo de lugar a lugar, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, mas não havia ali água para o povo beber. Aí você já sabe, né? O povo começa a reclamar. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. Né? Você sabe que tentar o Senhor aqui é exatamente o que eles estavam fazendo. É estar incrédulo e reivindicando algo. Tentar ao Senhor também é estar irregular, em pecado, portanto incrédulo, e requerer de Deus algo. Né? Uma forma mais comum de tentar a Deus hoje é a pessoa estar em pecado. Vamos imaginar aí, você lá no seu emprego, você tem um emprego, e você está pedindo para Deus prosperar você, mas você não é dizimista nem ofertante. Você sabe que não é promessa de Deus, não é barganha, aliás. Ninguém vai dar dízimo e oferta para prosperar como uma troca, mas assim como eu fui abençoado, eu preciso reconhecer a Deus. A motivação para entregar dízimos e ofertas não é ficar rico, não é ter, receber de Deus. Não vou dar esse dízimo aqui, vou receber muito mais. Não, meu irmão, aí você está confundindo Deus, você tem que ir em outro lugar, um banco, pegar um empréstimo. Não, vou pegar esse dinheiro aqui e vou fazer dinheiro com ele. Não faça isso não, é só uma forma de explicar aqui, né? Porque quem pega dinheiro emprestado, coitado, viu? Ainda mais agora, que está caríssimo, né? Está caríssimo, mas é só uma fala que pode ser em qualquer outro lugar, menos na presença de Deus, essa visão. Menos na presença de Deus. Lá no banco, o negócio lá é dinheiro mesmo, então lá está certo. Mas com Deus, não. A questão é, a motivação para dar o dízimo. Tenho recebido da parte de Deus, eu quero reconhecê-lo. Porque nós sabemos que honrar significa reconhecer. Você pode passar a noite todinha falando, eu amo Deus,
Mas se você não está andando conforme sua palavra, você só perdeu o sono. Porque Deus, irmãos, Ele não se compadece com com o nosso choro, no sentido de eu convencer a Deus, né? Eu vou convencer Deus agora, vou chorar a noite todinha, todo irregular, todo fora de esquadro, mas eu vou chorar a noite todinha e Ele vai mudar. Quem tem que mudar somos nós, diga amém aí. Quem tem que mudar somos nós. Deus não tem que mudar. E se você pensa que Deus tem que mudar, você não quer mudar, e aí você olha assim e faz o pensamento, né? Bem, Deus é amor. Se é amor, então quem ama se dá. Olha que pensamento torto, né? Mas vamos lá, vamos remontar o pensamento torto, né? Do pensamento de alguém torto. Deus é amor, se Ele é amor, aí lembra da vovó, né? Que caía no chão, chorava, esperneava, e vovó dava o iogurte, né? Irmãos, eu vi uma vez no supermercado, o menino se jogou no chão, rolou e tudo, até mamãe dizer, eu vou dar, meu filho, né? Se era no meu tempo, tinha pegado uns 3 tapas ali mesmo, né? O menino, a orelha tinha sido esticada, né? As unhas tinham sido emendadas uma na outra na pele do menino. Eu sei que não pode falar isso aqui, porque senão vai até preso, né, daqui a pouco. Mas é só falando do passado, como é que era, né? Não estou incentivando você, não. Mas o negócio é sério, né? É claro que você encontra garotos que fizeram isso na época, mas a mãe levava num lugar a sós e resolvia a parada, não é? Resolvia. Quero lembrar, irmãos, que o respeito que se dá na rua aprende-se em casa, não é na escola. Aprende-se em casa. Então, só para entender aqui, nós estamos falando, voltando para o nosso texto aqui, que o povo estava irregular e queria água para beber. Sentaram lá e ficaram esperneando. Não adianta nada, não adianta nada. E aí o versículo 3 diz, tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e a nossos filhos e a nosso gado? Clamou Moisés ao Senhor, que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo, toma contigo Toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar, Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Né? Enfim, eles beberam a água, e aí a vida seguiu, e depois eles saíram para outros lugares, conforme a Bíblia nos diz. Depois eles bebem água de novo, dessa vez agora Moisés chega lá, fere a rocha, não era para ferir a rocha, era só para ordenar, e aí você já conhece também a passagem, mas foram 2 episódios que Deus fez água sair da rocha, somente 2 episódios. Segura essa aí porque essa é importante. Foram 2 episódios que a água saiu da rocha, depois não mais, não mais. Vamos voltar para João, capítulo 6, capítulo 7, o versículo 37, veja as palavras de Jesus aí. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que significa aqui ter sede? Ter sede é entender que lhe falta algo. Quando você tem sede, né? Está faltando água. Normalmente, biologicamente falando aí, no corpo humano, quando você sente a garganta seca, você já estava precisando de água faz tempo.
não é? Ali já é o corpo gritando. Bom é que você tome regularmente água, mas quando você reconhece aquela sede, você então parte para a sede, então, para suprir ali o seu corpo. O que Jesus está dizendo é, se alguém reconhece a falta do que vocês estão pedindo, eles estavam pedindo água. Eles estavam pedindo que a prosperidade viesse sobre Israel e sobre toda a terra. Eu listei isso aqui quando explicamos a festa dos tabernáculos. Então, ele disse, se alguém tem sede, e aí eu gostaria de retomar aqui o entendimento. Nesse capítulo há 3 trechos de incredulidade das pessoas. A primeira parte está nos irmãos de Jesus, versículo 1 até o versículo 5. Os irmãos de Jesus não criam nele. O verso 5 diz assim, pois até os seus irmãos não criam nele. E eles vão para a festa dos tabernáculos em Jerusalém, Jesus se retira, vai à parte em secreto. E quando ele chega lá, o versículo 9 em diante, o povo está à procura de ver Jesus, as autoridades religiosas queriam ver Jesus. Uma parte do povo dizia, ele é bom, ele engana o povo, outros diziam. Ele é um impostor, em outras palavras, ele não é o que diz, ele está enganando o povo. Está aí no versículo 9 em diante. Jesus se põe no meio da festa, ele começa a pregar no templo. E parte da sua pregação está aí. Depois, no versículo 25, nós encontramos um outro momento de incredulidade. As pessoas começam a expressar que quando Cristo vier, ninguém vai saber de onde ele vem. E eles murmuravam, os fariseus, versículo 32, os fariseus ouviram a multidão murmurar estas coisas a respeito dele. Então, os principais sacerdotes e os fariseus enviaram guardas para prendê-lo. Ou seja, nós estamos aqui diante de um momento de extrema incredulidade. E é por este motivo que Jesus disse, se alguém tem sede, essa sede de receber a água só era possível se houvesse reconhecimento de quem Jesus era. E aí nós listamos, lendo, o que se trata aqui quando lemos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 4. O apóstolo Paulo falando a respeito do fato de que Jesus era a pedra que o povo de Israel bebia. O texto diz lá, a pedra que os seguia, dando a entender que havia uma pedra, né, que aonde o povo de Israel ia, ela ia rolando e à procura do povo, seguindo o povo, e era dessa pedra que eles tinham bebido. É claro que não existia nenhuma pedra rolando, Paulo ali está usando uma força de expressão de que o sustento do povo de Israel estava na pessoa de Deus, portanto, do seu Filho. E o Filho, o Pai e o Espírito Santo estavam envolvidos com o sustento do povo. Não é o nosso assunto, nós deveríamos estudar 1 Coríntios 10, versículo 4, o contexto, mas eu quero pegar somente o gancho de que Paulo entendia de que o povo de Israel bebeu da água no Antigo Testamento porque o próprio Jesus, e aí nesse momento ele era o Filho que estava na presença do Pai, junto com o Pai, em conjunto com o Pai, fazendo todas as coisas. Vamos abrir um parênteses aqui rapidinho, só para relembrar a você uma estrutura bíblica. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não é assim? No texto original está escrito, no princípio Elohim criou os céus e a terra. Num português mais apropriado para o nosso entendimento, nós poderíamos dizer o quê? No princípio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram os céus e a terra. Por quê?
e há esses indícios no próprio texto, no texto português, na língua portuguesa. Quando o Senhor vai criar o homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, no plural. A pessoa do Espírito Santo está bem claro, a pessoa de Deus está bem claro no português. No princípio criou Deus. E logo mais à frente, o versículo 2, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, sobre a face do abismo. Então identificamos Deus, identificamos no português ali claramente o Espírito Santo, identificamos que é mais de uma pessoa que criou Adão e Eva, não é? Façamos o homem, capítulo 1, versículo 26. E quando lemos o Evangelho de João, capítulo 1, nós encontramos a terceira pessoa, uma das três, no caso a segunda, que é a pessoa do Filho. Como é que está escrito lá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, entenda aí, por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito teria sido. E aí, quando eu uno a interpretação dos dois textos, sendo que Jesus é o verbo, a palavra, no texto grego, o logos, a palavra, né? É o Filho, o verbo se fez carne, se tornou uma pessoa visível, carnal, com corpo humano. Nós entendemos o que, irmãos? A voz que declarou o verbo, a palavra, quando foi dito, haja luz, era a proclamação pelo Filho. Por meio do Filho, todas as coisas foram feitas. O Espírito de Deus estava sobre as águas, por quê? Porque quem executou a feitura da luz foi o Espírito Santo. Irmãos, eu considero que para a vida cristã é básico entender isso aí da criação. Porque durante toda a Bíblia, você vai ver Deus, o Filho e o Espírito Santo agindo em conjunto. O Pai, eu consigo ver, o Pai sentado no trono, a voz que ecoou como um arauto da vontade do Pai, era a voz do Filho, e a declaração de haja luz foi o Filho, e a execução da luz foi o Espírito Santo que executou. Por isso que isso é muito relevante, porque o Espírito Santo, no Novo Testamento, ele não está pairando sobre as águas, ele está dentro dos que se converteram. Ele faz morada dentro. Aí você imagina isso, irmãos, isso quebra a depressão no meio e joga fora. Por quê? Você imagina o crente lá desanimado, estou desanimado, né? Estou desanimado, passa um mês que vem, estou desanimado, o Espírito Santo está lá dentro. Irmãos, é de envergonhar qualquer um, o cara já cai de joelho, né? Já cai de joelho, e a bênção é completa, a bênção é completa. Como assim quebra a depressão no meio? Porque o Espírito Santo, ele não entra e você não é um robô, ele entra na sua vida e você não é robô. Como assim? Ele vai ordenar e você vai sair, que nem um soldado marchando. Não, ele foi posto aí porque é aí dentro que tem o problema. Jesus disse que é dentro dos homens, que tem os adultérios, as mentiras, os roubos e tudo quanto é coisa. Jesus declarou isso. Por isso que o Espírito Santo vem aí para dentro, porque agora uma nova natureza foi implantada, que é a presença do Espírito de Deus. Irmãos, se eu não tenho a Cristo na minha vida, eu me lanço para aceitá-lo, porque aí eu entendo que é a fé. Servir a Deus é ser uma nova criatura, e ser uma nova criatura só é possível por causa do Espírito Santo. Então, voltando aqui para o texto de João, capítulo 7. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Olha o efeito desta água. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
No português, nós temos aí rios de água viva, né? Mas água viva, no estudo bíblico, você vai encontrar no texto grego, significa o seguinte: quando Jesus falou assim, água viva, o entendimento era que era água corrente. Para o povo, o entendimento do texto grego, da língua grega, água viva é a mesma coisa que falar de um rio, de água corrente. Eles já entendiam que a água parada não faz nada. Se você tiver uma poça de água e ela ficar lá, ela vai dar ruim ali, não vai dar certo. Você já pode ter visto isso por uma chuva que dá. E aí ficam ali aquelas poças de água que não gera nada. Mas aonde um rio passa, onde a água é corrente, há outra visão a ser estabelecida. Aí eu quero, porque Jesus disse, como diz a Escritura, não é isso que Jesus diz? Mas qual Escritura? É uma boa pergunta, não é? É ou não é? Sim ou não, irmãos? Você está aqui comigo, diga amém. Diga glória a Deus aí, meu irmão. Você não está dormindo não, tá? Então vamos ler o texto aí. Ezequiel 47, animado. Fique de pé aí, animado. Ih, pastor, ficar de pé de novo. Meu irmão, levante aí, meu irmão. Eu estou animadíssimo. Por quê? Porque eu estou diante da Escritura Sagrada. Olha que bênção. Meus irmãos, nesse momento tem muita gente chorando, sofrendo. Nós estamos aqui, servindo ao Senhor. E quando eu digo chorando, sofrendo, sem Deus, né? Sem Deus, nós temos o Senhor. E assim vamos nos alegrar. Diz o texto aí, Ezequiel 47, o versículo 1, que diz assim: depois disto, o homem me fez voltar e entrar no templo, e eis que água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo e do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora até o portão exterior que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. Verso 3. Vamos ler juntos. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu 500 metros e era já um rio, repita aí comigo, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou, repita a pergunta: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem, repita, de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, essas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passa terão vida. E haverá muitíssimos peixes, porque essas águas
muitíssimos peixes, desculpa, eu me perdi aqui, irmãos, muitíssimos peixes, porque essas águas chegarão lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Só até aí, por enquanto. Meus irmãos, tem muito mais aqui. Pode sentar, pode sentar. O texto vai dizer, versículo 12, lê aí, mas nas duas margens do rio, nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão. Olha aí, as folhas dessas árvores não murcharão. E elas nunca deixarão de dar fruto. Irmãos, eu quero relembrar aqui a você, mantenha sua Bíblia aberta aí, tá? E entenda aqui um detalhe. Você está lembrando de algo? Está lembrando de algo? Um salmo. Quem lembrou do salmo aí? Ninguém. Ali, uma pessoa lembrou do salmo. Eu não vou dizer qual o número, né, irmãos? Qual salmo? Qual salmo? O salmo 1. Bem-aventurado, vamos lá? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Agora, por que ela prosperará? Prosperará porque terá a água. E esta água, entenda, ela não deixou essa pessoa que é semelhante a uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. O que é o ribeiro de águas? A palavra. A palavra. A palavra de Deus é o ribeiro de águas. E o que é a água morta, que mataria a planta? O conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores. O que é a roda dos escarnecedores? Os que zombam de Deus. Veja bem, irmãos, agora nesse momento alguém pode dizer assim: pastor, agora embolou minha cabeça. Irmão, em nome de Jesus, receba aí do Espírito de Deus. Só pelo Espírito Santo nós podemos entender a palavra. Eu estou dizendo que o princípio da água que dá vida já é uma coisa comum na Escritura. Não é esse texto o único texto que fala sobre isso. O Salmo 1 já declara que uma pessoa que ouve o que Deus tem para ministrar, e é toda a palavra, não é uma parte. Se você está aqui hoje, você só lê o Novo Testamento, você está lendo uma parte do que traz vida. Se você despreza partes da Bíblia, você está desprezando o que traz vida para você. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, eu li sem parar o texto de Reis, de Crônicas, um desses textos a pessoa leu sem parar, não lembro mais com detalhe, mas ela leu assim, de uma sentada, sem parar, a caída e o levantar dos reis. E a desobediência dos homens e dos reis ela viu. E a pessoa ficou horrorizada. Horrorizada. Eu disse: mas é muita desobediência. Aí, a mensagem para ela, né? E aí, o que é que você entendeu? Digo: o ser humano é muito difícil, pastor. Irmãos, ela acabou de ver que ela tem que ter cuidado porque ela é ser humano. E isso traz vida. Se você hoje aqui não tinha motivo para orar, meu irmão, você deve estar desviado. Você está desviado. Por quê? Porque não tem um dia sequer que eu não tenho algo em mim que precisa melhorar, que eu vejo em Deus
que eu preciso ser melhor. Aí tu imagina alguém chegar e dizer, rapaz, não tenho nem motivo para orar. Né? Não tenho nem motivo, não estou entendendo esse negócio de orar. Se você ouviu aqui o Flávio falando, vamos orar por esse senhor que mataram o filho. Tem também outras pessoas que mataram a mãe, uma filha no bairro ali do lado. E você, na hora, ficou de boca fechada. Até ficou assim, tem um monte de motivo para orar, vem pedir um motivo de gente que eu nem conheço. Você está desviado. Talvez você não seja nem crente. Talvez você não seja nem convertido. Nunca se converteu, talvez. Por quê, irmãos? Porque nesse momento agora, se nós não nos compadecermos com a dor de não ter Jesus, que eu considero a maior dor que alguém pode ter, nós não entendemos a mensagem. Não podemos nem dizer que somos cristãos, porque ser cristão é ser Cristo numa condição menor, sim, é claro, nós temos limitações, mas é numa condição menor, mas é Cristo. Pequenos cristos é a tradução para a palavra cristão. A igreja em Atos dos Apóstolos só foi reconhecida porque ela andou como Jesus andou, e então eles foram chamados de cristãos. Quando eu chego nos lugares, eu não me apresento dizendo que eu sou crente nem pastor. Quando eu cheguei aqui foi assim, e aonde eu for, eu não me apresento. Porque eu entendo que as pessoas vão conhecer que nós somos de conviver com a gente. É claro que se alguém me perguntar, eu vou dizer, né, irmãos? Mas eu falo sobre aquela história de carteirar por aí. Me lembro que na igreja, voltei no Acre uma vez, já era pastor aqui, eu fui pregar numa igreja que eu estava acostumado a pregar. E aí, na hora que eu fui andando para o púlpito, que eu ia subir no púlpito, eu fui barrado. Não é? Fui barrado. E eu morri de rir, achei muito legal. Eu fiquei feliz da vida quando eu fui barrado. Por quê? Me converti ali, né? Se eu fui barrado, eu estava só um ano fora, aquela pessoa, ou não estava no dia que eu tinha pregado o ano passado, e tinha pregado algumas vezes, ou então ela se converteu de um ano para cá. Entenderam agora porque eu fiquei feliz da vida? Aí eu digo, mas eu tenho que subir. Eu digo, mas como assim subir? Eu vou pregar. Aí eu fiquei constrangido, porque eu digo, dependendo do que eu falo, a pessoa vai ficar constrangida. E eu fiquei sem saber o que dizer. Eu digo o quê? Mas eu estava muito feliz. Por quê? Porque, meu Deus, e um dia eu disse para um amigo meu da igreja, dessa igreja, quando nós éramos da juventude, eu disse, olha, nós estamos orando para Deus fazer a igreja dele crescer. Aí, irmãos, veio o crescimento. E ele estava pensando em sair da igreja. Sabe o que ele dizia para mim? Dizia, olha, eu não vou mais ficar aqui. Eu sento, olho para um lado, não conheço. Olho para o outro, não conheço. Não conheço mais ninguém. Já viu aquela síndrome da igreja pequena? Se a igreja crescer, a pessoa sai. Aí eu pergunto, e aquelas orações para Deus salvar as pessoas? Que negócio era aquele? Tudo mentira. Irmãos, era uma mentirada doida, eram os filhos de Satanás. Por quê? Filho de Satanás. Por quê, irmãos? Porque o diabo é o pai da mentira. A pessoa pedia, mas era só da boca para fora. Na prática mesmo, se crescesse, reclamava. E eu vi isso acontecer, irmãos. Resultado, essa pessoa se deu muito mal na vida espiritual, se desviou. Por quê? Porque se negou a entender o propósito de Deus. Meus irmãos, Deus não nos salvou para termos uma boa família, porque agora todo mundo tem Cristo. Não, Deus nos salvou em primeiro lugar para sermos instrumento dele nessa geração. Diga amém, eu recebo.
que você seja encontrado esta pessoa que tem sede de Deus. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Eu posso sim entender, Jesus estava para dar água, e o efeito dessa água geraria um rio de água viva. Quando você estuda esse texto, quais são os textos que narram um rio que traz vida e vida em abundância? É tanto o texto de Ezequiel 47, como o texto de Zacarias 14, especificamente a partir do versículo 8. Zacarias 14 nós não vamos ler, mas só para você registrar aí, eu gostaria até que você lesse, porque vai ser importante para a nossa próxima pregação. Eu gostaria que você entendesse que Jesus estava no templo, e conforme acabamos de ler no texto de Ezequiel, nós acabamos de ler que Ezequiel traz um texto, o profeta Ezequiel é usado por Deus, o Senhor Deus revela a ele que do templo sairia uma água que iria por muitos lugares. E essa água geraria um rio. E esse rio daria árvores dos dois lados. Este rio era profundo. E aonde esse rio passasse, a vida seria dada. Irmãos, o texto diz que a vida era de tal forma que as plantas que ele gerasse, suas folhas não murchariam. Quando nós pregamos aqui essa série sobre o Salmo 91, eu creio que os irmãos devem lembrar, nós passamos, eu acho que foi uns 2 meses pregando sobre o Salmo 1, o Salmo 1, acho que foram pelo menos 2 meses pregando sobre esse texto. Nós falamos sobre as 4 estações, e nós identificamos que as 4 estações, cada uma tem uma característica. Há uma estação que as folhas caem da árvore, outra que que muda a cor das folhas, mas a promessa do Salmo 1 é que as folhas não murcham e que elas não caem, respectivamente. Quando você lê não murcha, significa não cair. Em outras traduções está escrito as folhas não caem, ou seja, elas não murcham. Isso significa que o tempo vai mudar, mas ela resiste do jeito que ela foi plantada, porque o efeito do alimento é que gera fortaleza para passar a adversidade. Naquele período nós ouvimos mensagem de Deus, de que a obra que Deus vai fazer na nossa vida vai ser uma obra tal que nós vamos saber passar a tristeza e também viver na alegria. Pastor, a tristeza é difícil, eu sei, mas na alegria qualquer um passa. É nada, meu irmão. Irmãos, está para chegar o período da festa da carne. Nós precisamos orar pedindo misericórdia, porque talvez o que nós mais vamos ouvir, se não for a misericórdia de Deus, é pessoas dizendo: não morri, agora é que eu vou aproveitar. E o aproveitar é o quê? Todo tipo de pecado, e a criatividade do homem em pecado, meu irmão, está para ver quem já viu tudo. É ou não é verdade? Isso significa que será um número maior de pessoas usando droga pela primeira vez. Haverá um número maior de moças grávidas. Haverá um número maior de tudo quanto é problema que você pode imaginar. Por isso que nós, se você ficou chateadinho pela forma que eu acabei de pregar, você não entendeu o que eu estou pregando. Eu estou dizendo que é responsabilidade da igreja o rio de água viva. Como é que funciona? Jesus dá água e cada um de nós recebeu dessa água. E então, do nosso interior não fluirá um copo d'água, não, será um rio, e esse rio é o rio que vai gerar vida. Quando Jesus declarou aos discípulos: agora ide por todas as nações e fazei discípulos, pregai o evangelho a toda criatura.
Jesus estava dizendo: vocês vão, porque vocês, do interior de vocês, vai fluir um rio. Meus irmãos, Jesus, no texto de João 17, na sua oração, ele declara a Deus assim: eles estão limpos pela palavra que tu me destes. Eles estão limpos. A palavra limpa é a água que é proferida. A palavra proferida é a água que limpa. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Muito bem, meu irmão, se você tem no seu interior um rio de água viva, então, aonde você está plantado é para ter a conversão de pessoas. Árvores que estavam mortas voltarão à vida. Pessoas vão se converter. Lugares que estavam desabitados agora são habitáveis. Casamentos que estavam se rachando, destruídos, eles voltam a florescer. Meus irmãos, eu meço o meu ministério pelas pessoas que estão ao meu redor, se elas estão sendo transformadas. Se um casal que chega para a igreja e estava destruído, mas que, estando sedento, recebe água para beber, e então tem o seu casamento restaurado. Quero deixar claro que não é infalível. Jesus deixou claro: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O pastor, por ter em seu interior, e qualquer crente, um rio de água viva, não é infalível. Porque a pessoa, se a água é a palavra, é necessário crer na palavra. Mas esse rio flui, e ele fala que haverá uma obra que inundará o lugar. Portanto, se você é um rio, lá na sua casa, algo novo tem que acontecer. Pastor, agora você está colocando um fardo em cima da gente. Estou nada. No dia do juízo é que o negócio vai ser feio. Essa história, irmãos, de um cristianismo que não muda ninguém, nem a própria vida, isso aí não está com nada. Não é o que Jesus pregou. Não é o que nós vimos em Jesus. Portanto, se você está levando sua vida da maciota, achando que vai encontrar com o Senhor naquele dia e está tudo certo, tá não. O Senhor Deus pagou um preço caro, um preço de sangue, para gerar vida. E esta vida vou dar o exemplo claro aqui, eu vou orar para a gente encerrar. Quando eu vou proferir a palavra, eu tenho que causar limpeza no coração de quem ouve. E aí, por isso que não dá para encerrar hoje, não, essa palavra. Nós vamos voltar domingo de manhã nesse assunto, porque eu gostaria de percorrer os textos bíblicos mostrando que, se eu tenho do meu interior um rio, e como esse rio vai fluir. E aí, no final, meu irmão, se todos nós estivermos de joelho aqui domingo de manhã, dizendo: Senhor, eu reconheço que eu não tenho esse rio. Irmãos, nós estamos bem na foto. Se é essa situação nossa. Se Deus entrou na minha vida, algo vai acontecer no lugar onde eu estou. E isso não é o pastor da igreja que vai promover, não. É você. Porque você creu, você bebeu da água viva. E a obra que vai acontecer é maior do que aconteceu só em você. Só você se converteu, mas a partir daí haverá uma obra muito maior do que a conversão que foi a sua. Nessa introdução desta fala, como saber se eu tenho o rio de água viva em mim? Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Que você hoje à noite não durma sem ter um momento a sós com Deus, falando com Ele sobre isso.
Como estão as pessoas ao seu redor? Seus amigos da escola, da universidade, seus vizinhos. Como estão as pessoas da sua família? Você creu, meu irmão? Você entregou a sua vida a Jesus? Então o rio é para fluir. E na semelhança do que estava fluindo aqui no templo, o rio estava aqui, Jesus Cristo. Do templo saiu água, ele pregava no templo, mas sobre isso falaremos domingo pela manhã. Fique de pé, vamos orar. Meu Pai, te pedimos misericórdia. Misericórdia, meu Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, a nossa frieza. Perdoa, Senhor, a nossa dureza de coração. Perdoa, Senhor, toda e qualquer situação que temos gerado, que não é rio de água viva. Meu Senhor, nós sabemos que se não tivermos o Senhor no centro da nossa vida, o que sai é água podre. O que sai é água que mata as pessoas. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da nossa vida. Nós estamos aqui, Pai, somos sabedores de que os dias são maus, que as pessoas estão perdidas e que muitos na igreja estão perdidos também. Senhor, tenha misericórdia. Perdoa, Senhor, as nossas vidas, os nossos pecados. E nos ajude, Senhor, a ser instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus.